Olá! Se você trabalha com a evangelização e discipulado de crianças, esse vídeo é para você. Gente, vocês podem perceber que tem a mãozinha do nosso filho aqui, né, do Dani. E também uma grande bênção que está acontecendo aqui na nossa vida, no nosso ministério, para quem está acompanhando a campanha para o computador do Eu Missionário. Já temos o monitor, oh glória a Deus! E o restante está chegando. Mas vamos ao propósito do vídeo. Bom, a gente trabalhou muitos anos com a evangelização, discipulado de crianças. Além disso, eu sou pedagoga, trabalhei na educação formal, né, com crianças na idade pré-escolar. Então a gente queria trazer algumas dicas aqui, tanto para quem trabalha com crianças em projetos missionários, como também no Ministério Infantil, no departamento infantil da sua igreja, beleza? E já quero pedir para você, se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí, não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? E fica até o final, porque nós vamos ter um bônus no final de uma dica assim super valiosa de recursos gratuitos para quem trabalha com criança. O primeiro ponto da nossa conversa hoje é sobre a nossa postura enquanto professores, enquanto ministros da Palavra de Deus para as crianças. Essa dica eu aprendi lá com o Rico, na época que nós trabalhávamos com o Ministério da Expedição Mochila, evangelizando crianças através da recreação e do esporte. E a dica é a seguinte: é possível ser sério e brincalhão ao mesmo tempo. É possível você ser uma pessoa animada, uma pessoa que cative as crianças e ser sério também. Essa seriedade envolve principalmente você manter a sua palavra naquilo que você promete. Seja uma coisa muito positiva, por exemplo, semana que vem eu vou trazer um pacote de bala para todo mundo. E se semana que vem você não levar esse pacote de bala, não vai dar certo. Ou como, por exemplo, algo não tão positivo, uma consequência de uma atitude de alguma criança. Por exemplo, olha, fulano, você não está sabendo brincar, você não está sabendo respeitar os seus colegas, então da próxima vez que você fizer tal ou tal coisa, você vai precisar ficar um pouquinho fora da brincadeira para observar como que os seus amigos estão brincando. Se você coloca essa condição e ele continua fazendo aquelas atitudes e você não cumpre o que você falou, isso também vai fazer com que aquela criança não te leve a sério. Portanto, tome muito cuidado com aquilo que você diz, mas uma vez que você diz, que você possa cumprir, porque se nas pequenas coisas as crianças conseguem enxergar sua seriedade, nas coisas mais profundas, mais sérias, mais espirituais, elas também vão te levar em conta. Quando você falar, por exemplo, sobre céu e inferno, sobre o amor de Deus, sobre pecado, elas vão te levar em conta, uma vez que elas estão observando como são as suas atitudes no dia a dia. E isso também transparece muito na maneira como você trata as crianças. Você não escolher crianças preferidas, isso é muito delicado. Se você fica sempre com aquela criança X no seu colo, fazendo gracinha, fazendo elogios, as outras crianças vão observar. Então não escolha preferido. Se você fizer com uma criança, faça com todas. Você não precisa se infantilizar para trabalhar com crianças, uma vez que o mais importante é que ela enxergue em você um modelo de adulto, um modelo em quem ela possa se espelhar. Homens, trabalhem no Ministério Infantil, trabalhem na evangelização de crianças. As crianças precisam de referências, tanto masculinas quanto femininas. Então, você não precisa se vestir de criança, você não precisa falar como uma criança para trabalhar com crianças ou para cativar as crianças. Ela precisa enxergar em você uma boa referência de adulto, alguém em quem ela possa se espelhar. O segundo ponto que a gente quer conversar aqui é sobre a diferença entre liderar e auxiliar um determinado momento da sua programação. Se você está, por exemplo, à frente do momento da história bíblica, por exemplo, isso não significa que você vai estar à frente de todas as atividades, né? Em um momento, uma outra pessoa vai orar, por exemplo, em outro momento, uma outra pessoa vai dirigir uma brincadeira, mas o momento em que você estiver liderando,
conte com a sua equipe, nem que seja uma pessoa ali que está com você, mas conte com ela. E no momento em que você estiver auxiliando uma outra pessoa que está ali à frente, liderando, seja uma história ou alguma atividade, que você possa ser extremamente respeitoso nesse momento. Então, não ficar no celular, não ficar conversando. Infelizmente, é muito comum, tem alguém ali à frente contando uma história ou passando alguma instrução e as outras pessoas que estão ali auxiliando não estão sendo discretas ou estão dando bronca, assim, super alto, de forma que atrapalha quem está falando ali. Então, quem está auxiliando precisa estar nos bastidores e agir como tal. Então, se, por exemplo, eu estou contando uma história aqui e eu vou falar assim, gente, então, olha, é hora da história, vamos todo mundo fazer uma roda. Eu não posso ficar caçando todo mundo, porque eu tô à frente e tô dirigindo com a minha voz, com as minhas palavras. Então, aquelas pessoas que estão auxiliando vão ser os braços que vão falar, criançada, vamos lá, roda, roda, todo mundo aqui, ó, perninha de índio e tal, vamos lá, vamos lá. A pessoa que está auxiliando, ela tem extrema importância de ser esse braço, essas mãos que vão tocar nas crianças, que vão auxiliar elas a fazer aquilo que está sendo dito. E, puxa vida, se você está auxiliando, por mais que você já tenha ouvido 20 milhões de vezes a história de Davi e Golias, mas que você sente junto com as crianças e que seja como se fosse a sua primeira vez ouvindo aquela história. As crianças vão ficar de olho em você. Como você está se portando, se você está prestando atenção naquela história, ou será que você está de papo, você está de conversa com uma outra pessoa, mesmo que seja algo importante, uma decisão que tem que ser tomada ali, se isso for necessário, sai, né? Vai para um cantinho e tem essa conversa, mas não atrapalhe o momento de quem está ali à frente, né? Conduzindo uma atividade, fazendo uma oração, enfim, seja o exemplo. E já que a gente está falando sobre foco, concentração, vamos para o nosso terceiro ponto, que é a organização da sua programação. Uma primeira dica seria: procure um fundo neutro quando você for se dirigir às crianças, contar uma história ou algo que requer maior concentração das crianças. Procure uma parede lisa, um lugar em que não fique passando pessoas de fundo, né? Mas se você pensar assim, puxa, mas eu trabalho ao ar livre, eu trabalho numa praça, por exemplo, com as crianças, como que eu faço, né? Procure um ponto que seja um ponto mais neutro. Então, por exemplo, uma árvore, um poste ou alguma coisa assim. Eu me lembro quando nós trabalhávamos com a evangelização das crianças aqui do bairro, através do futebol, a gente tinha programação num campinho que passavam duas avenidas, uma de cada lado, e era carro, e era ônibus, e era gente, cachorro, pipa e tudo mais. Então, a gente não tinha uma parede, né? Mas aí a gente escolheu uma árvore e no pé daquela árvore era onde a gente contava as histórias e orava e conversava. Então, procure sempre um fundo neutro. Procure pensar em como organizar as atividades mais tranquilas e mais agitadas, de forma que, por exemplo, você pode começar com uma atividade mais agitada para animar as crianças ou para receber calorosamente as crianças, mas procure ir diminuindo o ritmo antes de começar o ponto principal, o ponto alto da sua programação, que é a exposição da Palavra de Deus. Então, procure uma atividade mais tranquila antes do momento da palavra. No final da sua atividade também, que as crianças precisam, você vai se despedir para elas irem para casa, também procure finalizar com uma atividade mais tranquila para que ela possa ir tranquila para casa. E incentive as crianças a ajudar na organização, na limpeza depois. Então, isso vai te ajudar, te animar para sair do simples lápis de colorir e papel, né? Procure explorar outras possibilidades, como, por exemplo, cola, tesoura, lantejola, tinta, glitter, massinha. Você pode pensar, Ju do céu, mas isso vai fazer uma sujeira, né? Ou eu tô sozinha, como que eu faço? Então, puxa a responsabilidade das crianças para que elas possam ajudar na organização depois, né? E isso vai vai agregar tanto para aquele momento de atividade que ela vai ficar super feliz de fazer um trabalho manual diferente. Em quarto ponto, vamos conversar um pouquinho sobre as faixas etárias. Bom, a gente tem a faixa etária de bebê até 2 anos, mais ou menos, que é uma faixa etária em que as crianças elas têm um tempo bem curtinho de concentração, elas costumam chorar
com facilidade, né? As emoções delas oscilam um pouco, mas elas também se distraem com facilidade, né? Você precisa se lembrar que nessa faixa etária você precisa estar disposto não somente a ensinar, mas também o cuidar, seja para levar ao banheiro, limpar o nariz que está escorrendo, às vezes até trocar uma fralda, né? Esteja disponível a isso também. Procure explorar bastante músicas e gestos, as crianças amam esse tipo de atividade. E não espere que elas vão ser colaborativas, brincar juntos. Nessa fase elas ainda brincam mais sozinhas. Claro, você vai estimular, incentivar, né, o respeito, o carinho, a amizade, mas elas nessa faixa etária costumam brincar mais sozinhas mesmo. Não deixe de ter recursos visuais. Nessa idade é muito importante que elas vejam e que sejam histórias bastante concretas para ela. E outra coisa, elas gostam muito de repetições, então não tenha medo de repetir várias vezes a mesma história, a mesma música, a mesma brincadeira, porque cada vez que ela participar, cada vez que ela ouvir, ela vai reter um pouquinho daquilo que você está passando para ela. A mesma coisa para a faixa etária de 3 a 6 anos, elas ainda gostam bastante de repetições. E nessa faixa etária elas gostam bastante de participar, de conversar, de falar, de contar as novidades. Muitas vezes até fazem comentários totalmente descontextualizados, então que você tenha bastante sabedoria para dar a corda ali, dar o momento para elas falarem, mas também trazer de volta quando o assunto vai muito distante do que aquilo que você está trabalhando com elas. Mas sempre com bastante respeito, bastante carinho. E essa faixa etária é a fase da fantasia, a fase da imaginação e do faz de conta. Elas gostam de imitar o mundo adulto, elas gostam de brincar de casinha, de brincar de médico, de carteiro, de dentista, e tudo isso. Então você pode explorar bastante isso. Então você pode fazer que um toco de madeira é um telefone, o seu dedo é um raio laser, enfim, você pode explorar N situações com objetos do nosso dia a dia para explorar a imaginação tão fértil das crianças. Procure expor também regras bem simples e bem objetivas e não tenha medo de repetir várias e várias vezes. Já para a faixa etária de 7 a 11 anos, elas preferem desafios, um pensamento mais lógico, elas gostam de memorização, procure incentivar bastante a leitura da Bíblia, procure estimular bastante jogos de equipe, as crianças costumam ser bastante competitivas, então tenha cuidado com a forma como você vai enfatizar isso, e também elas têm uma certa aversão ao sexo oposto, então não force muito a barra para os meninos terem que brincar com as meninas ou fazerem tudo juntos. Você pode até fazer algumas atividades meninos contra meninas, mas também sem forçar a barra, com muito respeito. Já na faixa etária acima de 12 anos, eles estão na vibe das brincadeiras mais inteligentes, enigmas e tudo mais. E eles também já estão despertando um certo interesse pelo sexo oposto, então tome bastante cuidado, principalmente com brincadeiras que envolvam toque e tudo mais. Tenha bastante cautela. Procure focar em gincanas, em atividades que envolvam esforço físico e mental. Outro ponto é não dilua a mensagem que você vai passar para as crianças. Não é porque você está trabalhando com crianças que você vai simplificar a mensagem. Ela pode ser simples, porém profunda. Ela pode ser de acordo com aquilo que as crianças compreendem, na linguagem das crianças, mas ela pode ser cristocêntrica, ela pode ser a verdade do evangelho mesmo. Muitas vezes a gente tem a tendência de fazer um ensino do moralismo ou só valores morais mesmo, né? Então você tem que ser bonzinho, você tem que obedecer o papai e a mamãe, você não pode falar palavrão, você tem que obedecer a professora, você tem que comer tudo, enfim. Você pode tratar N coisas sem com isso apresentar o plano da salvação para as crianças. Então, elas precisam saber sim que elas não vão ser boazinhas todo o tempo, que nós não somos bonzinhos, nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus, né? Carecemos da obra da salvação que Cristo fez por nós na cruz. Então, não deixe de apresentar o plano da salvação, não importa qual lição, qual história bíblica você trará, seja desde a Arca de Noé até as viagens de Paulo, você pode trazer essa história para a obra salvífica de Cristo Jesus na cruz. Não deixe de apresentar o plano da salvação para a criança.
mesmo que você apresente várias vezes, mesmo que a criança ouça várias vezes, é uma semente que está sendo lançada dentro do coração dela, que o Espírito Santo é quem fará germinar e dar fruto no coração dela. Bom, e para fechar, eu quero deixar aqui um super bônus, super especial de uma dica, que é uma ferramenta chamada True Way Kids. É um site que você pode se inscrever e você pode baixar de graça várias histórias bíblicas, muitas mesmo, com conteúdos excelentes. Lá tem recursos visuais, tem ideias de brincadeiras, ideia de quebra-gelo, tem atividades para imprimir para as crianças fazerem, tem muita coisa legal, muita coisa divertida, você não vai se arrepender. E aí, você gostou dessa conversa? Se você tem mais alguma dica ou algum comentário que você queira fazer, escreve aqui pra gente, vamos conversar, tá bom? E olha, que Deus abençoe, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. É isso aí, gente, Deus abençoe e que o seu ministério com crianças seja muito frutífero, em nome de Jesus. Um abraço!